São ferramentas dos dons ministeriais. Então, uma pessoa, por exemplo, é formada em medicina e ele é um cirurgião, o que ele vai precisar? De instrumentos cirúrgicos. Isso daí é que vai estar completando, pode dizer, o chamado dele como médico. E assim também, quem tem cada um o seu chamado, vocês vão descobrir os dons também, operando de uma forma muito eficiente, de uma forma muito eficaz, que você vai entender que o seu chamado, ele está qualificado, você fala, uau, tal dom está operando na minha vida. Você vai descobrir, além do seu ministério, você vai descobrir o que? O dom que acompanha o ministério, que são as ferramentas. Precisa guardar que os dons ministeriais é o nosso chamado primeiro. Então, chamado de mestre, chamado de pastor, chamado de evangelista, mas os dons espirituais são ferramentas que vão estar acompanhando aos ministérios pelos quais nós somos chamados por Deus. Amém? Será que isso ficou claro? Para não dar confusão. Dom ministerial é uma coisa, dom espiritual é outra. E um complementa o outro, porque senão não tem como. Um médico cirurgião sem ferramenta, ele também não faz nada. Um dentista sem os seus instrumentos, ele não vai poder fazer nenhuma obturação, nem arrancar um dente. Quer dizer, ele precisa de tudo isso. Amém? Sim. Bom, nós vamos voltar só fazendo uma pequena recapitulação, como eu falei. Nós falamos primeiro do resumo da história da vida de Moisés, que hoje eu quero encerrar. Tá? Então, eu só estou querendo trazer a memória, né? E nós falamos que a primeira condição é que o líder deve ser chamado e escolhido por Deus, baseado em Êxodo 3:4. Tá? Então, nós precisamos saber que a história de Moisés é exatamente uma cópia para nós, né? Ou seja, o que nós devemos realmente fazer para termos uma vida qualificada dentro do nosso chamado. Então, nós falamos sobre o resumo da história de Moisés, e agora, então, a condição de ser chamado e ser escolhido por Deus. Tem gente que é chamado, mas não vai responder ao chamado de Deus. Então, ele não pode ser escolhido. Escolhido é aquele que espontaneamente se doa, se entrega ao Senhor, então ele vai completar esse chamado. Amém? Nós falamos que todo líder tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não depende dos dons, é do teu relacionamento com o próprio Senhor. E isso é tão importante, porque como que nós vamos pregar um Deus que nós nem conhecemos? Como que a gente vai evangelizar alguém que, quando faz pergunta, você não sabe a quem você está trazendo a revelação de quem? Nesse ponto, os muçulmanos, eu observo que eles têm que decorar o Alcorão, sabe? E a gente não consegue, às vezes, decorar nenhuma linha quase na nossa Bíblia, que nós precisamos conhecer, né? Nós falamos também que o líder ele tem que ter, além da intimidade, uma grande noção de batalha espiritual. Porque, infelizmente, nós estamos num tempo que a batalha está muito forte, né? Lembra que a guerra já foi ganha em Jesus. Cada batalha você já tem vitória em Jesus. Então, não tem pessoa que vai perder qualquer batalha. Por mais ameaça que o diabo possa fazer, lembra que Satanás ele já foi derrotado e julgado. Então, todos os demônios estão debaixo da liderança de Jesus. E Jesus usa Satanás e seus demônios como ele bem quer. Porque todos são servos de Deus, sabia? Deve ser um horror para ele. Todos eles são servos de Deus. Porque eles servem, porque o cabeça é Cristo. Eles eram, mas eles caíram. E eles foram derrotados na cruz do Calvário. Então, quando Jesus se entregou na cruz e ressuscitou, então, nesse momento, houve o quê? Uma grande batalha espiritual. E ali, com essa derrota, Satanás teve que se curvar diante de Jesus e dizer, sim, você venceu. Lembra que ele fala justamente em Gênesis 3:15? O que ele fala em Gênesis 3:15? Que o descendente da mulher vai fazer o quê? Pisar na cabeça da serpente. E a serpente vai pisar vai morder o calcanhar, né? Lembra que eu falei, morder o calcanhar é traição. E Judas foi usado como esse instrumento para trair Jesus. Mas Jesus já venceu e esmagou a cabeça do diabo. Então, o diabo não está fazendo o que ele quer, solta como ele quer, não. Ele tem toda uma restrição para agir até na vida do crente. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar,
Hoje não há estudo de guerra espiritual, batalha espiritual, mas uma coisa que nós devemos lembrar, que nem para morrer, se não houver permissão de Deus, você não morre, sabia? Muita gente fala, ai, eu tenho medo de morrer. Tem medo não, porque Jesus está no controle. Porque nós não podemos viver com medo. O medo pertence a Satanás, mas quando nós temos fé, nós confiamos na vitória de Jesus. E se ele tem o controle completo até sobre a morte, já que ele ressuscitou, né, da morte para a vida, quer dizer, nem a morte conseguiu segurá-lo. Se nós entendermos bem isso, ninguém tem medo da morte. Você não tem que ter medo da morte, porque a morte está debaixo dos pés de Jesus. Ele tem o controle. Isso é muito importante, amém? Lembrando que eu falei, toda promessa, ele tem o que se chama tempo para a concretização. Né? Tem alguém esperando já 3 anos aí a concretização da promessa. Tem gente que está esperando mais ainda também. Mas amém, né? Então, nós precisamos... Você está esperando 3 anos, nós estamos esperando já 12 anos. Então, estamos esperando também o tempo de Deus. A outra condição que devemos ter, como aqueles que têm chamado, é receber o poder de Deus. Porque se nós não tivermos poder e nós não entendermos a unção que está sobre nós, nós não podemos operar sobre todos esses itens, eu já falei nas aulas passadas, né? E a última coisa que nós falamos sobre autoridade. Se você quer vencer Satanás, você tem que ser a pessoa mais obediente e submissa à palavra de Deus. Senão você não tem autoridade. Se você é uma rebelde de coração, para Jesus, não serve. Porque agora que você for confrontar, eles não vão também se curvar. Porque eles reconhecem quem tem a humildade de Cristo e quem não tem. Então, o soberbo geralmente vai se dar mal. Se você trabalha na área de libertação como nós trabalhamos, gente, Deus exigiu muito de mim. Porque para eu lidar até com o principado e potestade, eu tinha que passar primeiro por o quê? Por um tratamento de Deus. Porque queira ou não queira, nós todos temos o orgulho humano. Seja na área de beleza, seja na área de capacidade mental, seja nos negócios. Sempre tem alguma área que a pessoa se orgulha. E quando você realmente morre para tudo isso, você começa a receber de Deus uma autoridade sobrenatural. Porque ele não tem mais como te derrubar. Não tem, porque eles reconhecem até onde você tem autoridade. Então, por isso todo mundo tem divisa, tem patentes, né? Conforme a gente entra nessa batalha, eles, pela patente, você sabe em que posição a pessoa se encontra. Assim como também dentro de um exército, a pessoa encontra o coronel, o general, ele sabe pela patente que ele tem altos cargos. Então, a pessoa realmente se curva diante dessas pessoas que estão em autoridade. Amém? Amém. Bom, até que nós falamos, hoje eu quero falar sobre um pouco o intercessor. Depois nós vamos falar sobre o caráter de um líder espiritual, que é muito importante. E terminar com o fracasso de Moisés. Por que Moisés fracassou, apesar de ser um homem extremamente obediente? Então, essas 3 coisas eu quero terminar hoje, de nós estudarmos, né? Então, vamos falar sobre a condição de que todo líder deve ser um intercessor. Então, Êxodo 32, 30 a 35... Números 14, de 13 a 19, Deuteronômio de 9, 25, 29. Eu não vou ler todas essas passagens, mas eu estou refadando a referência para cada um estudar em casa, porque é muita passagem. Então, todo líder deve aprender a interceder, né? Então, todo líder deve ter um coração para interceder pelo povo, ou por o seu líder, ou por algum... Ele tem que ser um intercessor. O líder tem que ser um intercessor, queira ou não queira, mesmo que ele não tenha unção de intercessão, mas ele tem que aprender a interceder pelas necessidades do corpo de Cristo, de uma situação, entende? Do próprio líder da igreja e assim por diante, é por aquilo que Deus coloca no coração. E nós vamos, então, veja como alguns exemplos, né, que nos foram dados dentro desse estudo, como Moisés foi um líder e intercessor ao mesmo tempo. Vocês lembram que quando Moisés foi chamado para estar na presença de Deus, ele realmente esteve presente e ele foi falar com Deus face a face. Mas
Deus então se irou quando viu o quê? Uma baderna lá embaixo. Ou seja, eles usaram Arão, pressionaram Arão para dar todos os brincos, braceletes, tudo que é ouro, e falar assim, vamos fundir agora um ídolo de bezerro de ouro, que foi esse Deus que nos tirou do Egito. Então, você já imagina Deus olhando lá de cima. E o fato de Arão ser o sumo sacerdote, ele não podia ser pressionado pelo homem, ele foi pressionado pelas pessoas. Ao invés de ele dizer, não, peraí, Moisés está lá em cima, ele vai voltar, então dá uma palavra de esperança. Não, ele entrou na dança de todo mundo e fez o quê? Uma confusão e um bezerro de ouro. E aí Deus, olhando de cima, falou, Moisés, desce agora, porque o teu povo, bem claro, é muito engraçado, o jogo de palavras entre Senhor, é o teu povo, aí ele fala, não, é o teu povo, né? Então, a gente entende bem esse diálogo que eles têm. E ele falou assim, eles criaram um Deus que eles estão adorando lá embaixo, um bezerro de ouro. E isso nos mostra uma coisa, que nós não podemos ser pressionados por nada. E se formos pressionados, você tem que assumir sua posição de sacerdote ou de líder, seja o que for. Você não pode ser pressionado pelo homem e seguir o caminho do homem. Você sabe que você tem um chamado, você tem que permanecer dentro daquilo, mesmo que o mundo inteiro fale contra. Você tem que permanecer fiel a Jesus, fiel ao seu chamado. Por favor, isso é muito importante guardar, porque eu já vi muitos pastores oscilando de um lado para outro, porque o povo quer isso, porque o povo quer aquilo, e acaba tirando até da visão. Nós não podemos sair da visão que Jesus nos deu. Amém? E quando Moisés desceu, o povo estava lá com aquele bezerro de ouro, num frenesi de orgia, de dança. Já estavam quase que... Eles estavam imitando exatamente o que havia no Egito. Porque a única forma que ele conhecia de adorar Deus era daquele jeito que eles viram os egípcios fazerem. Então, eles também tomaram a mesma forma e trouxeram essa bagagem, vamos falar, mundana, para dentro daquele povo, né? E aí, Deus falou para Moisés, então, quando olhou aquilo lá, e ele ficou tão indignado ao ver, né, aquela festa carnal do povo, do povo, que ele arremessou as duas tábuas lá de cima, irado contra o bezerro. E o bezerro explodiu. É claro que não é a tábua que explodiu, é Deus que explodiu aquele bezerro, porque uma era pedra e o outro era ouro. Então, quer dizer, humanamente dizendo, seria impossível. Mas houve, então... E aí, o que eu achei muito lindo é que Deus falou, agora vou derreter esse ouro, e sabe o que eu vou fazer? Isso daqui vai virar pó e vocês vão tomar essa água ainda. Deus é muito incrível. Vocês gostam tanto desse Deus, vocês vão agora engolir isso daí. Imagina, né? Então, voltando só ao versículo, né, 9 e 10 que a gente está lendo, disse, mas o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha a palavra de Deus, fala, Moisés, esse povo não presta, é de ti que eu vou fazer uma grande nação. Imaginou a promessa que ele tinha dado para Abraão, Isaac e Jacó, agora de repente muda a história, já não é mais o povo eleito, é um povo que vai nascer de Moisés, mas a intercessão é muito linda, né? Deus ficou tão irado que propôs a Moisés a fazer dele uma grande nação. Então nós vamos ver agora a resposta. Veja o que é o coração de um verdadeiro intercessor. Vamos prestar atenção na intercessão de Moisés. Êxodo 2, de 11 a 14, diz assim. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te. Eu acho interessante que Moisés aqui está falando para Deus isso daí, viu? Torna-te, volta para trás e se arrepende da tua ira. E arrepende não é o arrependimento como nós nos arrependemos.
Ele fala, tenha compaixão, que é no original, ele se arrepende, a palavra é compaixão. Tenha compaixão, lá, ele falou, deste mal contra o teu povo. Senhor, tenha compaixão, volta para trás da sua decisão de o Senhor destruir esse povo. Por favor, compadece dele. O intercessor tem que ter esse coração para intermediar a situação, uma situação em relação a outra pessoa. Então, Deus poderia, se Moisés falasse, ok, faz de mim uma grande nação e mata todo mundo, Deus teria feito também, provavelmente. Mas ele não. Ele falou assim, Senhor, veja que ele fala assim. Depois, lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam a herança eternamente. Deus, ele fez lembrar a promessa para Deus. Você acha que Deus precisava ser lembrado? Claro que não. Mas o intercessor é interessante que ele vai trazer coisas do passado no presente e falou, Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor tem. Essa pessoa está doente, ela está acamada, ela já está quase morrendo, mas lembra, Senhor, que o Senhor não cumpriu a promessa na vida dela, então compete o Senhor curá-la totalmente. É diferente. O intercessor exatamente se coloca no lugar da pessoa. Então, ele tira assim, a ira de Deus, né? Aquilo que serviria para levar à morte. O intercessor, ele entra no meio entre o homem e Deus, então ele ora de uma forma correta, de uma forma justa. Mas por que o intercessor, o coração do intercessor é diferente? O intercessor, ele não é egoísta, sabia? Ele é muito preocupado com os outros. Porque tem aquela oração que é então só para mim, né? Como dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, olha que eu estou passando por isso, me ajuda, então é tudo mi. Não, o intercessor nunca é para ele intercede em prol dos outros, para com Deus. Por isso que nossa irmã, que você pode pedir qualquer coisa que é para os outros, não é para ela mesma, não. Então, Deus propôs fazer de Moisés uma grande nação, mas ele se preocupou com a imagem de Deus. Ele, o intercessor, então, fala assim, Deus, como é que o Senhor tirou um povo que a promessa que o Senhor deu para Abraão, para Isaque e para Israel, e agora o Senhor quer fulminar aqui na terra? Como que história é essa? Né? Ele fala assim, ele falou para Deus, Deus, é a tua reputação, como é que fica? O que eu vou falar do Senhor? Fala que o Deus de Israel não conseguiu tirar o povo lá só tirou o povo lá do Egito, mas não conseguiu levar para a terra prometida e todos eles morreram no deserto. Então, veja que o intercessor se incomodou também pela situação do próprio Deus, como se Deus não pudesse cumprir essa palavra até o fim. Esse é o coração do intercessor. Ele tanto orou para Deus, falando de Deus, mas também falando do povo, pedindo misericórdia. Volta para trás na sua decisão, Senhor. Ajuda esse povo, porque é um povo carnal, é um povo desobediente. O intercessor é assim, tem que entrar desse jeito. Senhor, meu filho é rebelde, meu filho não me ouve, o Senhor sabe, mas eu sei que ele é promessa tua, o Senhor vai cumprir. É assim que se ora, para interceder por alguém. É buscar as promessas que Deus tem para que haja mudança na vida de uma pessoa. Amém? Então, como eu falei, Deus não se arrepende, ele simplesmente muda como se mudasse de ideia e vai amenizar, porque ele usa muito de compaixão com as pessoas. E então se arrependeu o Senhor Deus, quer dizer, ele foi do mal. Mal aqui não é mal, Deus não desejou mal. A tradução não é muito legal em português. Ele falou, o Senhor, do que seria algo desagradável para aquele povo, que dissera que havia de fazer, entende? Então, esse mal que fala que o Senhor arrependeu-se do mal, não é, o Senhor se arrependeu daquilo que era desagradável a fazer para esse povo que tinha realmente uma promessa. Mas é interessante que existe o castigo e separação do povo também, porque lembra que quando ele jogou e destruiu ali aquela imagem, simplesmente houve uma separação, mas ele falou assim, quem quer vir comigo, venha. Quem não quiser vai ficar do outro lado. Você está sabendo que Deus está fazendo isso agora?
Isso é para os dias de hoje. Quem quiser seguir Jesus, siga. Quem não quiser, fique do outro lado. É uma opção. Cada um tem um... Deus não obriga ninguém a segui-lo. E assim como naquela época um grupo foi para o lado de Moisés, mas o outro grupo ficou do outro lado porque não quis se juntar a Moisés. E Deus teve que destruir esse outro grupo. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Quem não se voltar e não se realmente se render aos pés de Cristo, haverá destruição e morte também. E muitas famílias vão lamentar, com certeza, né? Então, o castigo de Deus, quer dizer, Deus perdoa, mas ele não vai isentar da consequência do pecado. Isso precisa ficar bem claro. Se uma menina fornica com um rapaz, Deus perdoa o pecado da fornicação, mas se está grávida, como é que fica? A consequência está ali. Tá certo? Então, a gente precisa lembrar que todo pecado tem uma consequência. Deus perdoa o pecado, mas a consequência, nós aqui temos que suportar tudo isso. Então, a consequência desse pecado é que Deus impediu desse povo entrar na terra da promessa. Você já imaginou? Eles ficaram vagando 40 anos, quando eles podiam ter entrado na terra da promessa em 2 anos. Olha como Deus ficou fazendo o quê? Por quê? Porque Deus estava testando o coração deles. E o coração deles era de uma rebeldia profunda. Se você ler a Bíblia, veja que toda vez está reclamando para Moisés. Mas você nos trouxe aqui no deserto para nós morrermos de sede? Você trouxe aqui, olha, nós não temos mais os melões, os alhos, cebolas, nós estamos comendo esse maná todo dia. Entende? Só reclamando. Você já parou para lidar com uma pessoa que reclama o tempo inteiro? É desagradável. Desagradável, eu tenho vontade de trucidar. Para mim parece aquela galinha que arranca o pescoço. Entendeu? Porque eu não consigo conviver com gente assim, em vez de não ter gratidão. O tempo todo está resmungando, o tempo todo está falando mal das pessoas e da situação. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, né? Mas depois que o Senhor está fazendo a separação entre o santo e o profano agora. Isso pode ser até entre marido e mulher, dentro de um casamento. Infelizmente. Porque a mulher está buscando santificação, o marido é carnal. Como é que fica? Até para 2 julgos desiguais ali, não é porque ele não é crente, não. É porque ele é crente, mas ele é carnal. Então, ele não quer caminhar no mesmo grau de santidade que a mulher está buscando. E isso vai dando diferença. Óbvio, não é verdade? Mas veja como Deus trabalhou com Moisés como intercessor, ensinando realmente a interceder, porque lembra quando a Miriam falou assim, Moisés, você casou com uma mulher cuxita, você não tinha que estar casando com nenhuma mulher estrangeira. E, de fato, havia uma regra, porque cuxita vem de Cush. Cush era descendente de Cã. Então, ninguém deveria casar com nenhuma pessoa daquela região dos cananeus. E ele se casou. Então, a irmã começou a brigar, falar mal do irmão, e fez um comentário, e você não sei o quê, não sei o quê. Deus lembra que fez com que ela ficasse leprosa? Nós falamos na semana passada. Então, aí o que aconteceu com Moisés? Moisés olhou para ela e falou assim, nossa, você está branca como tivesse saído de um aborto. Ou seja, uma criança quando nasce, ela vem com uma pasta branca em cima, né? Ela fica branquinha, que depois vai sendo limpada e tirar aquilo lá. Então, quando ele viu, ele falou assim, você está parecendo que é um aborto. Você está toda branca, manchada de lepra. Aí ele orou e ele falou assim, Deus, por favor, cura a minha irmã, né? Então, em Números capítulo 12, versículo 13, ele fala, e Moisés clamou ao Senhor dizendo, Deus, rogo-te que a cures. E aí Deus dialoga com ele e fala, olha, se alguém te cuspisse no rosto, não é em relação a filho cuspir no rosto de um pai, o que você faz? Você tira 7 dias fora da arraial como disciplina e vai aprender. E então falou assim, então tira ela fora do arraial e ela vai ter que ser curada lá fora. Ou seja, porque lepra contamina. Não é que nem Covid-19 não, é pior. Porque a Covid é uma gripe, vamos falar assim, mais, né, reforçada por causa dos vírus. Mas a lepra, então, hoje ainda tem, mas naquela época não tinha. E vai correndo devagar e vai cheirando mal. Então, dentro de uma igreja, se tem uma pessoa leprosa espiritualmente, cai fora, minha filha.
porque a pessoa vai ficar falando, murmurando e vai falar muito mal dos outros. Então, você não dá nem ouvido, cai e sai fora disso daí. Porque nenhum leproso espiritual pode ficar numa igreja, porque contamina, depois a igreja inteira vira uma bagunça. Sabe, consegue fazer, implodir a igreja assim, é como se você soltasse uma bomba. Aí fala mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal do líder de música, e patati, patatá. Não, o intercessor não pode falar mal de ninguém, ele deve levar diante do Senhor a causa e suplicar o que? Perdão, Senhor. O Senhor é que vai estar lidando com essas pessoas, o Senhor é que vai lidar com o líder. Então, se ela tivesse feito isso, seria diferente. Senhor, o Senhor não chamou Moisés? Moisés é o caçula da minha família, mas ele é o líder espiritual. Então, o Senhor vai corrigi-lo. É diferente. Agora, ela falar dos outros, para os outros, do seu próprio irmão, aí Deus falou, não, peraí, você está errada. Nós não podemos falar nada das pessoas que estão na liderança. Amém? Isso é tão difícil, né? Porque a gente está vendo isso até na igreja hoje. Eu gostaria que vocês abrissem Números 14, de 1 a 12. Eu vou pedir para a Helen ler, que ela tem uma voz alta, por favor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sedição, a rebelião, a agitação. A sedição do povo, ou seja, uma rebelião, um motim, uma agitação que houve por causa da murmuração. Tem Números 13, 25 e 33, mas eu vou pedir 14, 1, 12, para a gente encurtar um pouquinho. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Deus está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Amém. Obrigada, querida. Aí você, sabe por que houve toda essa conversa ali que Deus está falando com Moisés? Porque no capítulo 13, nós notamos o seguinte, que lembra que mandaram espiar uma terra, a terra prometida. Aí, quem foi espiar? Vários espias foram lá. E qual foi o resultado dessa busca, né, dessa pesquisa que eles fizeram? Eles simplesmente ficaram apavorados, porque só tinham o quê? Gigantes. E eles nem viram que ali tinha realmente também coisas excelentes, né, como produtos da terra, tudo mais. Eles só viram os gigantes, eles ficaram apavorados. E quando os espias deram esse relatório de que só tinha gigantes, o povo falou assim: bom, Moisés, o senhor nos trouxe aqui para quê? Era melhor ter ficado no Egito, nós vamos morrer nesse lugar. Então, dentro da igreja sempre tem dois grupos de pessoas. Um que confia na promessa de Deus e um grupo que não confia na promessa de Deus, porque não tem experiência. Todo cristão tem que ter experiência. E ali, então, ele falou assim, mas existem gigantes aqui, né? Então, eles ficaram tão apavorados com aquilo que eles começaram, então, a levantar um motim entre eles ali na discussão. E como que nós vamos fazer? O que nós vamos fugir? Vamos voltar para o Egito? Não, nós vamos continuar, nós vamos morrer aqui. Você imaginou o falatório de mais ou menos 3.000 pessoas falando junto? Deve ser um horror. Um horror. E é interessante que esse lugar que eles encontraram um cacho de uva, lembra? Que era tão grande.
desculpa, milhões, eu falei milhões, me enganei, porque já eram 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, né? Então já sabe que é mais 3 milhões de pessoas. E aí eles carregaram, então, o cacho de uva, imagina, um cacho de uva tinha que colocar numa vara, num pau grosso e carregar no ombro para poder para levar para o povo ver. Cada uva, eu imagino que tinha o tamanho de uma laranja. Claro, era tudo gigantesco. E aquele lugar chamou-se Skol, sabia? Hoje nós temos até cerveja Skol, né? Que é tirada daqui. Você sabia? Porque aquilo deve ser coisa de judeu mesmo. Aí eles se apavoraram porque eles falaram assim, uau, nós só vimos gigantes naquele lugar, que eles são descendentes de Anak. Anak significa o Enak, né? Pescoço comprido. E Amalequitas. Então, falou, tem 2 grupos, um de homens normais, mas outros são gigantes que estão ali. E aí eu vou só fazer uma referência, entre aspas, para nós aqui, que Anak e o Enak eram gigantes descendentes dos Néfilins. Os Néfilins eram descendentes de quem? Dos gigantes que se cruzaram em Gênesis 6, entre os anjos caídos e as mulheres. Esses são os Néfilins, que eles vão estar aparecendo agora, novamente, nesse tempo. Por isso que nós estamos nos dias de Noé, porque foi nos dias de Noé que eles apareceram e foi, assim, uma coisa horrorosa. E Deus, então, teve que exterminar a população, também não só por causa do pecado, mas principalmente porque havia esses gigantes. Claro que depois esses gigantes também apareceu, porque Davi também teve que lutar com um gigante de Gate, né? Que era o Golias, isso. Então, alguns deles sobreviveram em Gaza, em Gate e Asdod, que é bem perto, vamos falar, da margem do mar Mediterrâneo, naquela parte ali. Tá? Isso está em Josué, capítulo 11, versículo 22. Então, não vamos falar assim, sobre esse assunto agora, dos Néfilins, porque senão não é esse o assunto agora. Mas Amalequitas, lembra que até hoje é um grupo de espíritos de resistência, de oposição. Então, quando começa a se opor muito às promessas que Deus tem para você, pode contar que ele chama-se grupo dos Amalequitas. São grupos de demônios resistentes. E que nós chamamos de Amalequita porque é bíblico o nome que Deus deu. Eles vêm pilhar a vida de vocês, eles sacam as pessoas, roubam dinheiro, sabe? Posição, felicidade, paz, etc. Então, esse grupo de Amalequitas, nós precisamos saber lidar e lutar, porque eles são ladrões. Eles roubam a nós, roubam a nossa saúde, roubam a nossa felicidade, roubam a harmonia do lar, eles roubam tudo. Então, nós precisamos aprender a lutar contra os Amalequitas. E você tem que ser mais resistente do que eles para você ter vitória. Que se você falar, já estou cansado, eu não quero mais não, esse negócio de luta aí, vou desistir, mas aí você já perdeu, claro. E eu pergunto, quantos gigantes tem na sua vida? Então, exatamente, né? Então, como que nós temos que lutar? Como Davi, como Caleb, como Josué, ou seja, nós temos que ver a promessa de Deus. Fala, Senhor, existe essa resistência, não importa, Senhor, que fulano não se converta, que meu filho é rebelde, que é isso, aquilo, mas eu creio na tua promessa e insistir na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela destrói. Yes. Amém? Amém? Então, precisamos fazer isso daí, até que aquilo se... Porque a palavra de Deus é Deus que se encarrega de lutar por nós, é só isso. Nós estamos invocando o nome dele, então, invocando a palavra que ele nos deu, então Deus vai respaldar o que ele falou. Ele falou, ok, por causa da tua persistência, eu vou destruir. É assim, é lindo. Você começa a entender como trabalha o mecanismo espiritual, é maravilhoso, viu? Então, aqui também você vê que Moisés, mais uma vez, depois de ver toda aquela murmuração do povo, né, em Números 14, de 13 a 19, Moisés novamente intercede a Deus, né, por causa de tanta murmuração, mas Deus só fez entrar Josué e Caleb, e toda essa geração morreu no deserto, sabia? Dos murmuradores. 40 anos ficaram no deserto e Deus então exterminou todo aquele pessoal e quem nasceu no deserto é que entrou. Os filhos deles que nasceram no deserto é que entraram na terra prometida. Deus não se agrada de murmuradores. Então, conclusão. O coração de um intercessor ele é primeiro altruísta, ele é obediente, tem que ser uma pessoa humilde
e que ele se coloca entre Deus e os homens. E, em primeiro lugar, chama a atenção de Deus a favor de seu povo. Senhor, o meu namorado está aqui, mas não foi o Senhor que deu vida? Ele não te conhece ainda, então o Senhor tem que fazer alguma coisa para ele realmente entender quem é o Senhor na vida dele. Assim que a gente tem que orar. Senhor, a família dele já é salva, mas ele persiste em não conhecer a Ti. Mas a Tua palavra diz que a salvação é para toda a família. Então, Senhor, crendo em Jesus Cristo, será salvo Tu e toda a Tua casa. A promessa está aqui. Então, Senhor, eu quero a conversão dele. Quando você começa assim, toda a estrutura dele vai começar a balançar e cair, e vai chegar uma hora que ele vai entender que ele vai ter que se render ao Senhor. Amém? Amém. Então, interessante que somente 3, praticamente, assim, olhando, dos antigos que saíram do Egito, entraram e conquistaram a terra da promessa. O intercessor, geralmente, ele esquece muito de si próprio, mas sempre deseja o sucesso das pessoas pelas quais intercede e ver o livramento. Quando você vê o livramento de alguém, quando você orou, não fica uma alegria? Não, é muito bom. Uau! Eu falo, Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor realmente completou a obra, né? Exatamente. Então a gente fica feliz de ver a vitória, né? A conquista, a mudança que a pessoa passou, entende? Então nós temos que ter, assim, realmente essa autoridade, né? E o importante é não usurpar o lugar do outro ou de pessoas que têm autoridade no local onde vive. Ou seja, numa igreja, o intercessor nunca pode ultrapassar o limite dele, ou seja, até onde foi dada a autoridade. Então, ele não pode ultrapassar a autoridade do pastor. Não, mas eu sou intercessor, se eu quiser eu mato o senhor na oração, mas não. Porque já vi isso, né? Então, não pode ultrapassar a autoridade, que Deus não vai responder esse tipo de oração. Quando um intercessor ora confessando os pecados, Deus diz, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Quando Moisés orou pelo povo, Deus respondeu, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Perdoei você e perdoei todo o seu povo. Isso eu acho tremendo, Deus é muito bom. Né? É só isso, em procurar em Números 14 e 20, que ele fala. Então, o intercessor ele precisa confessar o pecado do povo, do grupo. Se aí eu estou aqui de manhã e estou orando, se eu perdoo os pecados de cada um que está aqui nos vencedores. Senhor, eu não sei quais são os pecados, mas perdoo os pecados. Essa tem que ser a oração do líder, né? E Deus ouve a oração do líder que é justo, e perdoados são os pecados, as iniquidades, e curados, e também são protegidos. Como eu falei, embora não isenta a culpa, pois há consequência de pecado individual, claro. Embora Deus possa perdoar porque a gente ora, mas cada um vai carregar a sua culpa, né? O intercessor é sempre como um sacerdote, uma sacerdotisa diante de Deus. Lembra? Oséias 4:6 fala assim, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Então, a culpa toda é de vocês, sacerdotes, porque se recusaram a me conhecer. Quantos líderes não conhecem Jesus e estão querendo liderar a igreja? É muito sério isso. Por isso que a igreja está tudo cambaleando hoje. Não digo todos, mas a maioria, né? Outro exemplo de Moisés, para nós, líderes intercessores, pois viviam preocupados em obedecer e zelar, acima de tudo, pelo nome de Deus e de sua obra. Então, ele tomou todas as dores do seu povo, né, Moisés, e orou até ver o Senhor cumprir a sua promessa. Eu acho assim, vamos falar, muito triste em ver um homem que realmente deu a vida dele para levar esse povo, para tentar cumprir a promessa e de levar a terra prometida. Mas Moisés tinha uma íntima comunhão com Deus, então Deus ouvia a oração de Moisés. E chegou até o ponto que, lembra que ele falou, Senhor, eu quero te ver face a face. Ele falou, não me poderás ver. Então eu vou virar minhas costas e eu vou mostrar quem eu sou. Imagina Moisés ali naquela fenda, olhando a luz que emanava do próprio Senhor Jesus. E a gente sabe que hoje não, por causa da graça, nós podemos vê-lo face a face, você sabia? Amém. É lindo. Tem alguém que foi passear no jardim e não queria nem voltar mais. Mas é isso que acontece mesmo.
Agora, o caráter do líder espiritual. Então, aqui eu quero terminar a questão da intercessão, de todas as qualificações, né, que um líder precisa ter. Tá? Então, terminei na intercessão. Agora, o caráter é extremamente importante, porque isso é uma coisa que governa não o ministério, mas a pessoa dele. É algo interno, tá? Lembra que Moisés foi ensinado o quê? Lá no palácio de Faraó, depois ele foi ensinado no deserto por 40 anos, né? Foi 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, né? Mas por que Deus, com 80 anos só, que Deus levantou esse homem? Para ensinar o quê? Apagar toda a memória daquilo que ele aprendeu no Egito e para transformar, porque ele devia de ser um homem. Eu não posso falar que ele é iracundo, mas ele devia de ser um homem de temperamento forte. Porque ele foi apartar uma briga e ele mata outra pessoa. Não é? Aí foi apartar a briga de um egípcio e simplesmente... Então, eu creio que ele, além de ter força, eu creio que ele era uma pessoa que ele não tinha muita paciência nessa hora. Então, Moisés, Deus ensinou a ele ser o quê? Manso, primeiro. Humilde e manso, tratando com as ovelhas. Eu acho que, através da ovelha também, Deus ensinou muita coisa para ele, né? Porque os fazendeiros sabem como trabalhar com os animais e acabam realmente entendendo como cada animal se comporta. Eu acho que isso é muito importante para um fazendeiro. E mais ele ainda que estava trabalhando com as ovelhas. Mas quando Deus o chamou para tirar aquele povo do Egito, ele já estava assim com pesadíssima tarefa. Você imagina, aqui uma igreja que tenha 1.000 pessoas, já é um problema, mas imagina ele carregando 3 milhões de pessoas. O horror que deve de ser. Veja que Moisés orou ao Senhor por causa da exaustão, ele já estava tão cansado. E Números 11, de 10 a 15, diz, diz aqui, eu vou ler rapidinho então. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Olha como é que ele fala. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leve ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois choram diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Quanta gente já deve ter orado desse jeito, líder. Senhor, eu não aguento mais esse povo. Tudo é um problema, ninguém sabe resolver nada sozinho. Senhor, eu quero realmente sumir do mapa. Não é verdade? Obrigada. Eu gostaria que não me desse um encargo tão pesado. Eu não sei como lidar mais com eles. Eu creio que cada pastor, líder mesmo, que está na obra, chega uma hora que fica assim, cansado de tanta murmuração, de tanto problema, e que ele fica se arrastando, né? Claro. Mas é interessante que, lendo assim, a história de Moisés, a gente vê que realmente Deus trabalhou no caráter dele. E muitas vezes Deus está trabalhando no caráter dos pastores. Aquele pastor que tem pavio curto, Deus vai dar mansidão, tranquilidade. Porque senão ele vai pegar a foice e cortar a cabeça da ovelha já. Né? E vai comer a ovelha até. Então, graças a Deus que o líder exatamente tem que ser assim. Manso e humilde. Amém? O líder sempre ouvirá e ouvirá murmuração e queixas do povo o tempo inteiro. Nós temos que ensinar o povo a não murmurar, porque quando se murmura, murmura-se diante de Deus e não diante dos homens. A própria palavra fala em Êxodo 16:8, as vossas murmurações não são contra vós, e sim contra Deus, ele fala. Então, para de ficar murmurando. Povo de Deus, né, vai realmente buscar no Senhor todas as coisas. Então, o líder jamais deve murmurar por nada, tá? Mesmo que ele não entenda, mesmo que seja algo novo. Não.
Porque Deus está querendo nos provar onde está o nosso coração e desejando nos ensinar. Gente, quando vem coisa ruim, não fica reclamando não, porque a coisa ruim também é para nos... Exatamente, faz parte para trazer o quê? A nós no caminho certo. Amém? No caminho que Ele escolheu para nós. Murmurar é queixar-se em voz baixa, sabia? Ou falar mal de alguém ou de alguma coisa. Segundo a enciclopédia de Boyer, fala isso. Então, murmurar, você já viu que tem gente que fala baixinho, mas fica murmurando o tempo todo? Nunca vi, eu já vi gente... Eu pensei que estivesse orando de língua, não. Estava brigando lá. A característica também do que é manso, uma pessoa, a mansidão, né? Como a gente pode interpretar biblicamente o que é uma pessoa mansa? Que possui um gênio brando, que é suave, é pacífico, de temperamento fácil, uma pessoa muito meiga, de meiguice, falta de agitação, sem pressa, né? Desprovido de inquietação, tranquilidade, brandura. Então vamos lá, que alguns de nossos amados aí precisam aprender isso aqui, né? Ficar todo mundo tranquilo, brando. Mas é considerado o homem mais manso que havia sobre a terra, né? Em Números 12, 3 fala isso. Nós precisamos ser mansos mesmo, né? E para nós, do Novo Testamento, precisamos ter o fruto do Espírito, que fala em Gálatas 5, 22, 23. E a mansidão está no meio dessa descrição. E o interessante é que você vai guardar o fruto do Espírito como vocês conhecem poncã, né, no Brasil? Poncã é uma laranja que sai todo em gomo, que você vai tirando e ele se descasca, é fácil de tirar a casca, e você vai comendo em gomo. Como isto. Então, agora você imagina desse poncã, tem 9 gomos lá dentro. O fruto é um, não é? Mas ele está dividido em 9. Então, esses 9 características desse fruto é o que nós temos que ter. Então, ninguém pode ter um só. Não, eu tenho amor, mas não tenho domínio próprio. Eu tenho mansidão, mas eu não tenho, entendeu? Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. O resto é ilusão. Quem tem o fruto do Espírito tem um fruto, com essas 9 partes completas dentro de si. Então, tem muita gente que está precisando desse fruto. Por isso mesmo, é o fruto. Não são frutos. Portanto, manso é uma pessoa que sabe agir com sabedoria de Deus em todas as coisas. Sabedoria é refletir antes de tomar qualquer decisão. Nós não podemos ir por impulso, nós não podemos fazer nada por aquilo que é imediatista. Nós temos que ter domínio próprio para que nós possamos fazer coisas certas, no tempo certo, de uma maneira certa. Amém? Isso eu sei que não é fácil, não. Eu também era muito apressadinha, por isso que eu reconheço em mim como Deus me deixou manso, que eu fiquei lerda agora. Sério, eu era toda apressadinha. Minha mãe falou assim, quando eu queria bater na mate, pum, ela já sai correndo, já estava em cima de uma árvore e ficava olhando lá em cima, rindo para ela. De toda assim, sabe, sereré, porque eu era. Aí depois, imagina, Deus foi trabalhando. Mas a gente vai sendo transformado. Aí comecei a ver o fruto do Espírito em mim e falei assim, Jesus, estou chegando lá. Então continua a obra, mas olha, apanhei bastante com Deus também. Porque exige humildade também. O líder tem que ser humilde, né? É a virtude que consiste em reconhecer as suas próprias limitações, fraquezas, sabe? De agir de acordo com essa consciência que a gente tem, né? Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. Tem pessoas que realmente são humildes, embora seja grandes coisas, seja pessoas que estudaram, pessoas que têm PhD, pessoas que têm doutorado, mestrado, mas muitas vezes são pessoas humildes, embora tenham todo o conhecimento, mas a humildade ela não se transporta só nessa área. Claro, a humildade é algo dentro do caráter que as pessoas têm que buscar. Primeiro, reconhecer suas limitações, reconhecer suas próprias culpas, não ter medo de errar, e esse errar é admitir seu erro e pedir perdão. Isso faz parte de uma pessoa humilde, porque normalmente a pessoa quer pôr a máscara, não errei, eu não fiz isso, e não sei o quê, e cobre, quando na realidade tem culpa nisso, né? Demonstra gratidão às pessoas que te ajudaram. A humildade sempre reconhece a outra pessoa com gratidão. Filhos que reconhecem pais, mães, muito obrigado, mamãe. Olha, a senhora lutou muito por mim. Obrigado, papai, por ter comprado isso. Isso é um filho humilde. Então, a humildade é uma característica que todos deveriam de ter, entende? Sem ser cristão também, né?
Não se colocar melhor do que os outros, superior do que os outros. Eu fiz faculdade aonde? Eu fiz lá no EIO, eu fiz lá no fulano, na escola tal, e vai citando os nomes como se fosse grande coisa. Gente, nós vamos virar pó também, igualzinho. Todo mundo é pó, nasceu do pó e vai voltar pó. Então, o resto é tudo, para mim, é um monte de competição na Terra. Aprender a elogiar os outros. Não ter sentimento de inveja ou concorrência, ajudar os outros no crescimento. O líder tem que ser assim, incentivar os outros a crescerem até mais do que eu. Por exemplo, eu tenho orgulho dos meus filhos que eles cresceram mais do que mim. Em certo sentido, sim. Não em experiência e não talvez em conhecimento, mas eu vejo eles realmente superando muito mais aquilo que eu esperava deles. Então isso me alegra, que é no caso do Marcelo e da Priscila aqui dessa casa. Tá? Escutar mais e falar menos, né? Então, ajudar os outros é muito importante. Você tem um conhecimento, então ajude a próxima pessoa que está do seu lado, que está precisando de ajuda. Nós precisamos ser o quê? Realmente pessoas trabalhadas. Provérbios 16, 19 fala que melhor é humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 29 e 23 também fala que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amém? E nós, cristãos, devemos conhecer a humildade de Cristo. Não é a humildade humana que eu estou falando, não. Ser como Ele é. Ele se humilhou a si mesmo, Ele se esvaziou para que Ele pudesse realmente ser um exemplo aqui na Terra. E nós precisamos entender que, como líder, nós precisamos nos esvaziar. Como líder, também nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e limitação. Moisés reconheceu que a carga era pesada demais, que não podia levar sozinho. Nós já limos aí. Então, o que ele fez? Ele falou, vamos nomear o quê? Auxiliares. Para auxiliar o quê? Então, essa atitude demonstrou a limitação dele e que ele era fraco fisicamente, como outro qualquer, que fica exposto ao sol, ao cansaço, enfim, e o dia inteiro lá atendendo as pessoas, fazendo fila para atender o problema das pessoas, a queixa. Hoje, se fizesse fila, não seria para queixar por causa de pão e sol, mas por causa dos problemas internos. Então, teria-se uma fila de pessoas pedindo ajuda. Então, ele nomeou 70 pessoas idôneas, para auxiliá-lo. Então, o líder tem que ter essa mentalidade de levantar outros para estar auxiliando, porque ele sozinho não tem todos os dons. E vai ficar esgotado. Então, nós temos o quê? Dividir. Como no treinamento que eu dou, geralmente, aí eu vejo quem tem área de libertação é para um lado, quem tem área de ensino é para o outro. E assim a gente vai ajudando todos, para que todos possam, no momento certo, me ajudar também. Se eu preciso ter um problema, eu preciso de libertação, quem que eu chamo? Quem tem um chamado na área de libertação. Quem tem chamado na área de ensino, eu chamo ela para estar ensinando depois as pessoas novas. E assim a gente tem que dividir na nossa tarefa. Amém? E nós sabemos que em muitas igrejas, principalmente antigamente, os líderes eram péssimos, porque em algumas igrejas tradicionais, eu lembro que o pastor chegava na porta, recebia todo mundo, aí depois ele que estava lá na frente, aí então ele fazia oração, daqui a pouco então ele pegava, dava a cestinha para fazer a coleta, então ele que dava a palavra, ele que orava, ele que regia o coral, ele fazia tudo sozinho. A mensagem ainda saía lá e cumprimentava todo mundo para dar um abraço. Isso era horrível. Então as ovelhas pareciam o quê? Burras, sem ser usada com seus dons, entendeu? Como se fossem imprestáveis. E não é assim. O líder está ali, primeira coisa, para ver o valor das outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu já olho assim, já sei o chamado de cada um, o valor que as pessoas têm, e eu procuro agora incentivar e fazer com que todos desenvolvam o quê? Os seus chamados. Os seus dons espirituais. Essa é a visão do líder. O líder não é aquele que é egoísta, que fecha tudo e abraça, fica para si, não solta ninguém. Está errado. Primeiro que as ovelhas não são minhas, nem de pastor. As ovelhas são de Jesus. Amém? Então, nós precisamos lembrar que esse tipo de liderança foi um fracasso completo, sabe, em relação a quê? Família. Infelizmente, como é que ele vai dar atenção para a família? Se está todo dia ovelha na casa, telefone, é isso, aquilo, pede ajuda, não sei o quê. Então, você vê o tempo todo com problemas. Se isso não for resolvido, a família está fadada ao fracasso. Por isso que houve uma época que você via muitos filhos de pastores fora da igreja, revoltados com os pais.
Porque os pais davam mais atenção às ovelhas do que à própria pessoa de casa. Mas quem não governa bem a casa pode governar lá fora? Não. A própria Bíblia fala isso. Então, nós temos que aprender a governar a nossa casa e depois vamos governar. Porque o problema lá fora não vai terminar. Você resolve primeiro o que você tem com você na sua casa, para que depois você possa liderar outras pessoas de fora, tá? Não adianta ganhar o mundo e perder a família, não é verdade? E houve realmente uma época na igreja que foi muito difícil para muitos filhos de pastores. Graças a Deus que hoje os pastores estão mais instruídos, né? Então, eu creio que não tem mais esse problema. Mas a igreja entende também, porque às vezes a igreja não entende. A igreja, ela fica ali sugando. Sugando, exatamente. O presbítero vai orar. Não, mas eu quero que o pastor... Exatamente. Mas isso também depende muito do líder se posicionar. Você falou, não, eu nomeei eles, têm a mesma unção, pode ir lá com eles. Mesmo lá no Big Church, eu notava assim que quando tinha filas de pessoas para orar, tinha gente que orava aqui, depois vinha pedir para cá, entendeu? Parece que era uma coisa horrorosa. Gente, parece que a oração não prestou daquela pessoa que orou. Ai, não, eu vou lá porque aquela fulana tem uma profecia. Ai, não, eu vou para cá porque aquela lá tem revelação. Ai, Gente, é horrível. Graças a Deus que a igreja acabou com isso. Mas eu ficava sempre de fora. Por quê? Quando eu comecei a profetizar para as pessoas, eu quero que a pastora mágica, eu quero que ela ore por mim. Gente, eu falei, não, que isso? Você vai procurar Jesus, não ficar atrás de mim. E eu cortei. Tanto que eu fiquei fora e estava incentivando as outras pessoas a estar na frente para estar orando e desenvolvendo os dons. Mas quando vinha para mim, eu falei, não, pode ir lá, que o pessoal já está treinado para estar orando. Falei. Ah, mas tem gente que só ora, mas não me falou nada, não me mostrou nada, não mostrou nada. Exatamente. Então, precisamos tomar muito cuidado como líder, né? Nunca achar que, não, eu posso resolver, eu posso orar, eu posso fazer tudo. Não, nós somos extremamente limitados. A pessoa que possui realmente esse manto da humildade é interessantíssimo, porque Satanás conhece quem você é. E se você realmente é humilde de coração, ele não vai te atentar. Porque ele sabe que não tem como. Que ele é o pai do orgulho. Então ele sabe que você tem o quê? Algo maior do que ele, que é a humildade. Que foi onde Jesus derrotou Satanás e todos os demônios. Então, se nós temos a humildade de Cristo, com certeza Satanás já está debaixo dos nossos pés, eles nem vêm mais atazanar a gente. Não vem. É muito lindo, né? Porque ele reconhece até a patente que nós temos. Ter um coração altruísta é pensar em si mesmo. O que é altruísmo? Na satisfação de quem está à sua volta. Quer dizer, ele pensa nele, mas ele pensa também naqueles que estão à sua volta. Ele não é egoísta. Altruísta é diferente, é o oposto de egoísta. Vamos ler aqui em Êxodo 11, 26 e 29. Vou pedir para Ana Camila, se pode ler, por favor, capítulo 11, 26 a 29. 26 a 29. Por favor, lê alto, ou pode vir até aqui por causa da gravação, por favor. Números 11, 26. 26 a 29. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então, um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí, até aqui. 29. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Amém. Obrigada, querida.
Veja que interessante que eles estavam dentro de um local, né, onde todos estavam debaixo do manto da revelação, da unção, aquele negócio todo ali, e de repente tem Idade e Medade que está fora, e aí o Josué olha e fala assim, mas como é que eles também que não estavam na reunião, estão aqui profetizando junto? Então Moisés falou assim, por acaso você tem ciúmes de mim? Deixa eles profetizarem. É isso que acontece muito em igreja. Olha, você não faz parte da minha igreja, por que você está profetizando aqui? Você não faz parte da minha igreja, por que você está fazendo isso? Entende? Isso é limitar as pessoas. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque realmente, claro, que nós não vamos deixar qualquer um pôr a mão, qualquer um realmente está profetizando. Mas se está sendo, a pessoa está vendo que o que está profetizando é correto, então acata aquilo lá que está sendo falado, mas não proibir, entende? E realmente, não, se fulana não está dentro da minha igreja, então eu não quero que vá profetizar nessa igreja. Já vai podando, embora às vezes tenha a unção para revelar algo novo para essa igreja. Infelizmente, nós líderes temos tolhido, né, o crescimento de muitos filhos de Deus, e justamente baseado nessa palavra aqui. Por quê? Porque não aceita que outras pessoas de outras denominações, a não ser que o pastor realmente ainda permita, mas existem casos que a pessoa está dentro da igreja, Deus está usando para profetizar, e podia deixar profetizar, e depois o quê? Julgar a profecia, só isso. Mas, infelizmente, não é bem o que acontece. Então, eu queria agora falar também que o líder pode se fracassar, e Moisés fracassou. Embora ele seja um homem, tivesse sido um homem humilde, um homem manso, tá? Contudo, ele não herdou a terra prometida. Não parece injusto? Com tudo que ele passou, gente, 120 anos, que foi o total da idade dele, né, cronológica, mas 80 anos preparando-se para depois desses 40 anos no deserto, junto com aquele povo rebelde, e depois ele não conseguir entrar também na Terra Prometida. Parece ser injusto, né, diante dos homens. Deus sabe o porquê, claro. Mas o líder pode ser uma bênção, mas uma maldição na vida dos liderados pode acontecer. Então, vamos tomar como exemplo aqui. Primeiro que, quando Deus falou assim, o povo começou a reclamar, dizendo, eu estou com sede, eu estou com sede, eu estou com sede, e ele não tinha de onde tirar água. E quando ele viu, Deus falou, fala para aquela rocha que vai sair água. Só que ele não falou, ele estava tão furioso já, com aquela murmuração de falta de água, com sede, com sede, com sede, que ele pegou o cajado dele e ele bateu na rocha. E da rocha saiu água. Mas a rocha é símbolo de Jesus. Em Jesus, contra Jesus, ninguém pode irar e dizer simplesmente, Senhor, está faltando isso, o Senhor tem que fazer isso daí. Não existe isso daí. Nós temos que ir com o coração manso e humilde, pedir que o Senhor realmente se agrade de nós e conceda aquilo que nós estamos pedindo. E Moisés se irritou com a rocha, e da rocha saiu água, claro. E a rocha, você sabe, que é não só símbolo de Jesus, mas da rocha sai água, significa que rios de água viva também fluirão do nosso interior, porque a rocha também está dentro de nós. A água é a palavra de Deus, e também símbolo do Espírito Santo. Então, Moisés tinha que falar, Deus mandou ele falar a rocha, porque Deus usa muito a palavra, não a violência, e ele usou mais de violência. Moisés também foi afetado pelo descontentamento e murmuração do povo. Aqui eu deixo uma observação, por favor. O líder nunca pode ser afetado pelas suas ovelhas. Por mais que a ovelha esteja irritada, por mais que a ovelha tenha vindo com uma agressão, entende, contra a sua vida, você não pode perder a sua compostura de líder. Porque a pessoa pode se desmanchar de raiva, mas você não pode. Porque você não pode entrar na briga com a pessoa, porque aí vai sair nos tapas, como diz, no soco, né? Mas o líder, quando o líder fracassa, significa que os liderados também vão fracassar. Então, o líder tem que sempre ter controle, tem que ser manso, tem que ser humilde, tem que ter sabedoria, inclusive para liderar os seus rebanhos. E porque o líder não pode perder a visão.
a visão. Por favor, vocês tomem cuidado, que mulheres que estão, e homens também, que são liderados pela Jezabel, geralmente vêm dar palpite para você fazer isso, fazer aquilo, mudar a sua visão. Não deixe, não. Você tem um chamado, você sabe qual é o teu chamado, para onde você está indo. Senhor, eu vou seguir aquilo que o Senhor está falando. E eu gosto de pessoas que realmente obedecem o Espírito Santo. Porque muita gente não acaba obedecendo o que um disse, o que outro disse. Então, aquele não gostou, por exemplo, do coral, então vamos tirar o coral. Então vamos só colocar o teclado. Não gosta do teclado, então quer o coral de volta? Não pode ser. O líder tem que ter visão e saber o que faz. Porque senão todo mundo fica aqui, que nem numa balança, né? Assim, em altos e baixos, sem saber qual a visão do líder. O do líder não pode falhar. Ele tem que realmente... porque o líder sempre vai sofrer muitas críticas, com certeza. Há uma palavra que eu achei muito interessante, que diz assim, não ouça a crítica daqueles que nunca entraram na arena, porque da arquibancada é fácil dar palpites. E é verdade. Não ouça a crítica daqueles que nunca entraram na arena, gente. Porque da arquibancada é fácil qualquer um dar palpite, e é verdade mesmo. Tá? E a gente tem que lembrar realmente que nós estamos na arena já. Para quem pastores já estão tudo na arena. E também na arena acaba se degladiando, claro, para aqueles que não foram tratados, né? Então, os líderes sofrem pressões, a pressão dos homens, pressão da igreja, pressão da sociedade, mas, por favor, jamais perca a visão do seu chamado. Para que Deus te chamou? Para que Deus te preparou? Não perca essa visão. Isso é uma coisa que eu nunca perdi. O que Deus fala comigo, eu faço. Pode falar um monte de palpite para cá, para lá, eu deixo de lado. Se for algo que vai me ajudar, como no caso aconteceu com Moisés, que o próprio sogro falou, olha, se você vai ficar nessa fila, você vai morrer nesse sol e todo mundo junto. Não, escolhe lá 70 anciãos idôneos que podem só te ajudar. Aí foi uma palavra sábia. Mas se não for para desviar você da visão, tira fora. Tá? Vocês como futuros líderes, eu estou falando isso daí porque é muito importante. Eu já vi tanto líder vacilando. E eu não vacilo, porque eu sei do meu chamado e para onde eu estou indo. E ainda não completei a última obra que Deus tem. E quando o líder tiver realmente num problema grave, olha para o Senhor. Fixe os olhos para o alto. Deus vai falar com você. Deus vai te dirigir. Ele nunca abandona o líder. Nunca se esqueça disso. Se você tem chamado, Deus é fiel. Amém? Muitos líderes religiosos, eles tornam-se maldições, porque eles não deixam entrar no reino e nem deixam outros entrarem, como fala em Mateus 23, né, que fala de 3 a 36. A religião acomoda aos seus interesses pessoais e não a de Deus. Então tem muita gente religiosa, mas nós que somos remanescentes, nós não estamos atrelados à religião, nós estamos atrelados ao reino de Deus, que é muito diferente. É o reino que Jesus trouxe nessa terra, que revelou a nós o reino dele e a pessoa dele. Mas a religião não, ela é tapada, ela é cega e ela só vê o quê? Os interesses pessoais. Dinheiro, fama, claro, quer ser chamado para cá, para lá, porque tem boa oratória. Então, tudo isso está envolvido dentro de... E tem sempre uma estrutura religiosa. O negócio tem que começar assim, 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 e não pode caminhar na liberdade do Espírito, porque é uma estrutura já montada. Então, que o Senhor possa realmente considerar nós, né? O que eu falo sempre é amor, em primeiro lugar, porque o nosso ministério tem que ser amor, humildade, sabedoria, mansidão, altruísmo, e aos novos líderes que Deus vai estar levantando agora nesse século, que eu chamo de remanescentes do século 21. Muita gente está sendo tirada da igreja, do meio do corpo de Cristo, e Deus está levando para um outro lugar, porque Deus vai revelar coisas novas e Deus vai usar de forma diferente. E essas pessoas são taxadas de loucas, que elas não são compreendidas, inclusive a própria igreja está expulsando. Porque falou, não, aqui não é você, porque você não pode ficar nessa estrutura antiga, você tem que entrar agora em novidades de vida. Amém? E aqui, que nós estamos aqui dentro, só tem pessoas que vão estar caminhando dentro desse chamado de remanescentes. Amém? Amém. A palavra de Deus, para finalizarmos, Jeremias 29, 13 a 14, diz assim:
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí a palavra de Deus fala, Deus responde, serei achado por vós, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas sorte não é a palavra correta. No original é cativeiro. Do cativeiro que você está, Deus vai mudar o teu caminhar. Não é sorte não, porque sorte não existe na Bíblia. Tá? A tradução que não é correta, eu procuro sempre no original. E no original significa cativeiro, ou seja, eu então vou tirar você do seu cativeiro. Tá? Isto que Deus está falando. Amém? Jeremias 29, 13 e 14. Nós vamos terminar agora fazendo a ceia do Senhor, porque nós vamos orar, pedindo a Deus que cele todas essas palavras no coração de vocês. Tá? Vocês têm aqui gravado, e depois, se vocês quiserem ouvir, repetir, eu creio que sempre é bom, né, para que a gente possa estar memorizando as palavras de Deus.